Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um dia, mais uma palestra da nossa 9ª semana de gestão, né? Desde segunda-feira, com diversos debates, né? Palestras interessantes, e vamos até sexta-feira com muito debate ainda, muita troca de conhecimento. E hoje eu tenho a honra de ter presente aqui comigo a professora Ana Shirley Moraes, com a palestra As Pessoas, os Boatos e as Fake News, fenômeno comunicacional a ser administrado nas organizações. Lembrando que, ao final da palestra, quando faltarem 15 minutos, nós vamos disponibilizar o link para o formulário. Esse formulário garante a vocês o certificado de participação, que vocês podem, sim, usar nas atividades complementares. Quem não receber no seu e-mail até a semana que vem, depois pode entrar em contato conosco, mas antes, deem uma olhada na caixa de spam, na lixeira, porque tem casos em que o certificado acaba parando no spam, então não deixem de dar uma olhadinha lá. Vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso, amarrado em coque aqui atrás, estou de casaco, porque eu moro numa região muito fria do estado do Rio de Janeiro. Outro dia bateu aqui 2 graus. Atrás de mim está desfocado, tá? Não aparece a parede que está atrás de mim. E é isso. Mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindas. Eu vou acompanhar aqui o chat, então participem, não deixem de participar, fazendo perguntas, comentários. Eu vou desligar minha câmera e o meu microfone, mas estarei por aqui, prestando atenção no chat e fazendo aqui a intermediação entre vocês e a professora Ana Shirley. Aproveitem bastante, tenho certeza que será excelente. Professora, a palavra está contigo. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada a todos os presentes e àqueles que mais tarde estarão assistindo ao nosso trabalho. Todas as semanas de gestão e tecnologia, eu faço questão de participar, porque vejo que é uma contribuição muito importante que nós trazemos, não só para os estudantes, como também para aqueles que assistem no nosso canal no YouTube. Nós hoje falaremos de um tema muito atual, e um tema que impacta efetivamente não só as organizações, como também as pessoas e suas vidas. E justamente por isso eu escolhi falar sobre esse tema. Também desejo dizer a vocês que este tema faz parte de um capítulo do meu livro Comunicação Oral nas Empresas, e que realmente merece uma atenção muito especial de todos nós, à medida que hoje as fake news estão tomando conta da nossa sociedade e os boatos tomando conta das organizações. Então, eu acredito que esse tema traga muita contribuição a todos vocês. Vamos, então, iniciar a nossa apresentação. Eu sou professora Ana Shirley de França Moraes. Eu sou a coordenadora do curso de administração da Faculdade Unileia, e trazemos essa contribuição a todos vocês, e gostaria de fazer uma autodescrição minha. Eu sou loira e estou com um terno preto com blusa branca, está desfocado o meu fundo, e a minha fisionomia, eu tenho olhos castanhos, o nariz afilado e a boca fina, não é? Sou de estatura mediana e espero que aqueles que tenham alguma dificuldade de observar a nossa palestra
tenham nessa autocaracterização, que eu farei ao longo de toda ela, uma contribuição importante para todos que precisam dessa nossa ação, né? Que é uma ação extremamente importante e social. Vamos subir os PPTs para que vocês possam acompanhar comigo. Eu acredito que vocês já estejam vendo as imagens do nosso PPT. Então, nós vamos falar sobre as pessoas, os boatos, as fake news, como fenômenos comunicacionais a serem administrados nas organizações. Mas tenham certeza que quando nós colocamos as pessoas, é porque não só nas organizações nós temos impacto desses fenômenos comunicacionais, temos na nossa vida, temos na nossa família. E, obviamente, como as organizações e empresas são constituídas de pessoas, esses fenômenos irão impactar efetivamente o dia a dia das nossas organizações. Nós estamos apresentando um slide em que há um GIF, uma cíclico de pessoas que aparecem contando algum segredo ou alguma informação, mas de forma sigilosa. É, na verdade, uma imagem bastante colorida que aparece e em movimento, o que traz, na verdade, bastante motivação ao observarmos a imagem. Então, falar rapidamente para todos que não têm acesso a essa descrição, o meu breve currículo. Eu sou administradora, sou mestre em educação, sou a coordenadora do curso de administração da Unileia, sou conselheira suplente do Conselho Regional de Administração, sou representante de cursos de administração no estado do Rio de Janeiro pela Angrade, a Associação Nacional de Cursos de Administração, sou avaliadora MEC e INEP e autora de alguns livros. Então, nós começamos aqui falando sobre as duas redes comunicativas que existem nas organizações. Existe a rede formal, que é justamente a comunicação que se estabelece com vistas a alcançar resultados nas organizações. São as atas, são os relatórios, são os projetos, tudo aquilo que é registrado como processo de desenvolvimento da própria organização. Contudo, não é só a comunicação formal que ocorre na empresa. Ocorre em paralelo a essa comunicação formal o que nós chamamos de comunicação informal. É a comunicação que se estabelece entre as pessoas da empresa, porque empresas são pessoas. Sem apego de relacionamentos mais oficiais, são aquelas falas que ocorrem nos corredores, que ocorrem no cafezinho, nos intervalos e até mesmo no bebedouro. Nessas falas, gente, reside algo muito importante, que os gestores não podem desconsiderar. São as falas das pessoas que transitam no ambiente da empresa e que, de alguma forma, interfere até nas questões formais da própria organização. Então, nós vamos ver que esses relacionamentos de amizade, de coleguismo, que são construídos na empresa e permite a criação de outras ações, e essas ações que podem carregar inverdades que afetam a vida das pessoas, inverdades
que podem também afetar a própria gestão estabelecida e oficial das organizações. A isso nós chamamos de boatos. É sobre este assunto que eu estarei comentando com vocês ao longo de toda a nossa apresentação. Veja, para definir o boato, eu trouxe para vocês o que nós chamamos de palavras-chave. Essas palavras-chave são: ele é um fenômeno comunicativo, ele é um fenômeno humano e social, ele é universal, ou seja, ele ocorre em qualquer lugar, em qualquer país, cada qual dentro de uma perspectiva das organizações que se concebe ou que se analisa. Nasce no convívio das pessoas, ou seja, o boato não é um fenômeno individual. Ele, na verdade, ele explora a inteligência coletiva das pessoas e trabalha efetivamente com a incerteza. O Nicolas de Fonso é um dos grandes teóricos sobre a área e que vale a pena bastante ler sobre isso, dada essas incertezas trazerem consequências de dificuldade, não só para as empresas, como também para as pessoas. Observe, o boato nós podemos conhecer com muitos nomes. Ele pode se chamar fofoca, ele pode se chamar bafo, pode se chamar disse-me-disse. Ele pode também ser referenciado como um babado, como um mexerico, como uma fake news e como os hoax, que é, sem dúvida, o boato mais recente que se tem notícia dentro do contexto digital. Nós falaremos sobre ele mais a seguir. Então, é importante que você veja que todos esses nomes traduzem o boato. Quando nós usamos um ou outro, vai depender da adequação da linguagem, do contexto em que nós estivermos, no momento em que nós estivermos articulando essa ideia. Observa, quando você diz bafo, quando você diz babado, você já percebe que está em nível totalmente informal. Mas se você está tratando do conceito dentro de uma concepção mais elaborada, é claro que você tratará de boato, de fake news, ou então até mesmo de hoax. O hoax, nós falaremos sobre ele, porque hoje ele traz uma vertente da fake news e que muitos não conhecem. Seguindo algumas considerações importantes sobre o fenômeno boato. Os boatos, eles consistem em afirmações sobre informações que não são verdadeiras. E essas informações, elas circulam entre as pessoas e muitas pessoas acreditam. É justamente aí que reside a dificuldade de lidar com o conceito, porque não são pensamentos particulares de uma pessoa ou de alguém. É um fenômeno de grupo. E esse fenômeno se espalha numa velocidade incrível, o que nos traz, ora, impactos negativos, ora, nos traz impactos positivos em relação à organização. E nós vamos ver por quê. Por que as pessoas se interessam pelos boatos? Elas se interessam porque o assunto que o boato traz, ele é sempre importante e interessante.
As pessoas gostam de saber sobre o tema. As pessoas gostam de entender e participar da informação sobre o tema. E é por isso que ele ganha força. Eles nascem, os boatos, da incerteza sobre o tema de interesse da coletividade. Ora, se eu estou tratando um tema que as pessoas querem ouvir e utilizo essa incerteza que as pessoas têm sobre as informações, eu estou produzindo boato. Por isso, gente, o boato ele é sempre crível, ele é sempre uma proposta de credibilidade. Ele procura buscar todo o apoio no contexto em que ele é veiculado para que as pessoas possam, assim, aceitar como verdade. Mas sabemos que são inverdades disfarçadas. O boato ele se vale da natureza humana, que é, por natureza, muito crédula. E diz os teóricos da área que estudam esse fenômeno comunicacional que as pessoas, diante do boato, são quase ingênuas, porque não param para refletir sobre ser verdade ou não. O Alexandre Borges é um autor português que trata também desse fenômeno comunicacional boato, e ele traz para nós essas considerações que considero bastante relevantes para a abordagem do tema. Tipos de boato. É importante que nós consigamos separar os tipos de boatos. Nós temos boatos que são alarmistas. O que é um boato alarmista? É aquele que veicula mensagem que se baseia no medo, que coloca as pessoas em sobressalto, que por estarem envolvidas na situação, elas ficam extremamente constrangidas diante daquela situação negativa, que certamente vem de encontro à questão da incerteza. Se aquela informação é incerta, obviamente que ela abalará as pessoas por essa falta de informação prévia, pelaquilo que nós chamamos de feedbacks. Então, ter feedback é um ato que pode, em muito, frear a ação do boato. Vamos ver outro tipo de boato. Os boatos chamados de alvissareiros ou encorajadores. Esses, pelo nome, você já percebe. São aqueles que veiculam mensagens positivas, de esperança, mensagens otimistas, que, na verdade, incentivam as pessoas a buscar nesse boato forças para agir. E temos os boatos revanchistas. Os boatos revanchistas, eles veiculam mensagens de ódio, veiculam mensagens de recalque, de demérito proposital em relação à ação que se coloca e à informação que o boato propõe. Agora nós vamos ver situações vivenciais em que os boatos acontecem. Veja exemplos vivenciais do boato alarmista. Chegou na organização um novo diretor. Ele declarou, ninguém sabe para quem, mas todos ficaram sabendo, que ele faria uma avaliação para que pudesse saber aqueles funcionários que mais tenderiam à demissão, já que ele foi contratado para organizar a empresa e diminuir gastos.
Observem que as pessoas ficaram totalmente desnorteadas, porque qualquer um poderia ser mandado embora. Então, nós temos duas sinalizações do boato alarmista. O primeiro, avaliação por desempenho. Como é que eu estou dentro desse processo de avaliação? Como vai ser essa avaliação? Segundo, quem será demitido? Veja que isso traz para as pessoas um processo negativo tamanho e que traz realmente dificuldades enormes para o seu trabalho do dia a dia. Às vezes, gente, a própria empresa fomenta isso para que os colaboradores possam se dedicar mais. Apesar de antiético, é um processo que existe. Vamos ver agora uma situação vivencial de um boato alvissareiro, aquele que traz visão negativa, positiva, aquele que traz a visão de motivação às pessoas para o trabalho. Veja a situação vivencial. Disseram, ninguém sabe, porque o boato ele é coletivo, não se sabe a origem, disseram que aquela empresa estaria criando um bônus para as pessoas que não chegassem atrasadas, que não faltassem e que cumprissem o seu horário perfeitamente. Então, as pessoas pensando assim, ora, eu vou me dedicar mais, eu não vou chegar atrasado, eu não vou deixar de cumprir as minhas tarefas, porque eu desejo receber esse bônus. Certamente, se é um boato, as pessoas irão se dedicar, mas infelizmente não alcançarão o bônus. Então, esse é um aspecto que, na verdade, traz, subjacente uma questão ética, mas que ela acontece verdadeiramente. Qual de vocês, tenho certeza, não já viveu algo parecido, de ouvirem falar de uma bonificação, de ouvirem falar de algo que os colaboradores ganhariam e, no final, por mais dedicação que cada um tivesse, não alcançariam aquilo que ouviram falar. Então, esse ouvir falar e a realização realmente da informação tem uma distância, e é isso que constrói o boato. E, por fim, a situação vivencial do boato revanchista. O boato revanchista é aquele que é criado justamente para trazer discórdia dentro de uma instituição, de forma que trabalhe-se uma concorrência negativa para que uma empresa ou uma organização perca em função da informação incorreta ou de inverdade que se coloca. Veja o caso de uma situação vivencial de um boato revanchista. Abriu uma empresa de produtos alimentícios naturais. E aí eles lançaram um sanduíche maravilhoso, totalmente à base natural. Sem gordura, sem açúcar, pouco sal, com legumes, com verduras, abolindo inclusive a carne, usando apenas o queijo. Foi um sucesso esse lançamento. Aí, as lanchonetes que estavam à volta desse negócio começaram a ver uma perda de lucro fantástico. E, com isso, resolveram fazer alguma coisa. E o que fizeram? Criaram um boato revanchista.
espalharam na comunidade, por meio das mídias, por meio dos jornais, por meio da internet, que aquela lanchonete, quando servia os sanduíches naturais, as pessoas que estavam presentes encontraram um inseto dentro do sanduíche. Observe, é extremamente maldosa a proposta do boato revanchista, porque tenta resolver a questão da competitividade de uma forma malévola, de uma forma a prejudicar o outro. Certamente essa lanchonete de produtos naturais, de alimentação natural, teve um prejuízo fantástico. Então, observem como os boatos acontecem em vários segmentos empresariais. E não só dentro da questão do presencial das organizações, mas também dentro dos ambientes digitais. E quando nós abordamos o boato no ambiente digital, nós temos as famosas fake news e os hoax, que são, na verdade, hoje, um prolongamento da própria fake news. E aí nos surge essa pergunta: por que o ambiente digital é propício aos boatos? Ele é propício aos boatos porque não há controle sobre aquilo que é postado e compartilhado na internet. As pessoas recebem informações, recebem histórias, acontecimentos e não refletem sobre elas e automaticamente compartilham com muitas pessoas. Isso, é claro, que cria um ambiente propício para a divulgação e a criação dos boatos digitais, pois é um local de incertezas, em que a sua grande característica é o dinamismo da informação. Pensem vocês o comportamento que vocês exercem diante das informações que chegam. Muito poucos param para refletir se aquilo é verdade. Muito poucos vão procurar saber se aquele acontecimento realmente aconteceu. Então, gente, é preciso prestar atenção, já que nós falamos que tanto as fake news como os hoax, eles podem trazer prejuízos muito grandes, não só para as organizações, como também para as pessoas, não é? Vamos falar rapidamente o que vem a ser a fake news e o hoax. O hoax é um termo novo que poucas pessoas conhecem, mas vocês vão compreender perfeitamente a diferença entre eles. Ambos têm a intenção de espalharem verdades no espaço virtual. Ambos. Só que as fake news, elas se voltam mais para notícias e informações. Já o hoax, ele vai, na verdade, espalhar por meio de e-mails, por meio das redes sociais, alcançando um número enorme de pessoas, informações não, na verdade, expressas em termos de frase, mas em termos de acontecimento. E aí é importante que nós prestemos atenção, porque esses acontecimentos contados de inverdades nos rodeiam. E eu vou contar para vocês um acontecimento de 2019 que traduz perfeitamente essa leitura dos hoax. Veja, ele funciona como spam. Observe, em 2019, antes da pandemia da Covid, a Pepsi, nos Estados Unidos, tomava conta do mercado.
Não se sabe de onde se originou essa inverdade. Essa inverdade foi construída que coletivamente, como nós falamos aqui, os boatos são coletivos, e trouxe prejuízos imensos à empresa. Não sei se vocês lembram disso, mas em 2019, a Pepsi recebeu a acusação de ter no seu líquido o vírus HIV. E as pessoas entraram em pânico. Observe. Nossa, o vírus HIV ele é muito sério, ele é muito grave. De pronto, de imediato, as pessoas... Porque a inverdade dizia que foi encontrado o vírus no líquido, mas não dizia onde. Também que foi encontrado o vírus e que não se sabia o local deste acontecimento. Então, houve um prejuízo imenso para a Pepsi e foi necessária uma ação muito imediata do seu marketing. O que fez a Pepsi para poder solucionar essa inverdade que veio da concorrência malévola, né? O que nós chamamos de boato revanchista, para abalar os seus lucros, para abalar a própria empresa. Eles convidaram os mais famosos especialistas sobre AIDS e pediram para que eles fossem, na verdade, apresentados ali para o público todas as considerações relativas ao que nós chamamos de aspectos da saúde e da ciência. Então, eles provaram, disseram ao público, por meio de jornais, por meio das mídias sociais, dizendo que é impossível o vírus da AIDS sobreviver no líquido gasoso. Mais ainda, eles disseram também que é muito, diríamos, impossível que, sem a presença do ser humano, do contato humano e das suas secreções, que o vírus da AIDS fosse transmitido. Então, usando esse recurso de marketing, a Pepsi conseguiu retroceder aos poucos essa inverdade que foi construída em virtude do aspecto do boato revanchista que foi construído para prejudicá-la. Observe, as fake news, elas podem manipular as pessoas com a intenção que desejar. Assim mesmo acontece no hoax. Os hoaxes, eles são, na verdade, pré-determinados, pré-pensados para que possa, de alguma forma, alcançar o máximo de pessoas, levando em verdades. Ou seja, importante chamar a atenção que tanto a fake news como os hoax, eles se estabelecem, eles se firmam, principalmente quando eles encontram pessoas com menos estudo, pessoas com menos conhecimento e maturidade. Então, se o receptor não tiver esse poder de reflexão, de leitura crítica, certamente ele será manipulado e se tornará um propagador dos boatos virtuais. Então, é importante que nós percebamos daqui para frente que nós precisamos, sim, parar para pensar e refletir sobre as informações, sobre os acontecimentos que nos chegam,
porque certamente isto poderá nos trazer muitas dificuldades. Eu trouxe para vocês algo que eu considero muito importante. Como não cair nos boatos de internet? Gente, é difícil, mas temos aqui as dicas para que você não caia nesses boatos. Primeiro, confira a fonte da notícia. Foi publicado num jornal? Numa página oficial? Mais ainda, essa fonte é confiável? Essa fonte tem referências da informação ou do conhecimento? Isso é algo que, primeiramente, nós temos que atentar. Porque há muitos sites, tanto de humor ou até páginas especializadas, que inventam os boatos para que nós acreditemos e passemos à frente. E aí está o problema do boato virtual. Ele, numa dinâmica fantástica, ele toma conta de um lugar do mundo, não é? Aquele Rox que eu contei para vocês, ele espalhou da Pepsi, ele circulou o mundo, veio ao Brasil. Isto não aconteceu no Brasil, mas chegou numa velocidade fantástica. Este é o problema das fake news e dos Rox, porque precisamos estar atentos a essas questões da sua propagação. Outro aspecto que precisamos ter: use o bom senso, seja um pouco cético em relação ao que vai ler. Então, se você lê algo que você, a princípio, pensa, isso não pode ser verdade. E aí aparecem para nós notícias bizarras, absurdas, que então, certamente de cara você percebe que não seja verdadeira. Então, se você percebe pelo seu bom senso que aquilo que você leu não pode conter verdade, não compartilha. Vá procurar saber se é verdade. Não aceitar de pronto, não aceitar sem uma reflexão mais apurada. Então, as notícias que parecem bizarras e absurdas, elas têm tudo a ver de serem verdades, de serem fake news, de serem hoax. Perfeito? Leia a notícia completa. Esse é um outro aspecto. Há pessoas que leem o início da notícia e já acham que sabe do que se trata. Esse é um problema muito sério que nós temos hoje, porque as pessoas hoje são muito mais imagéticas do que são leitores. E isso, gente, para os boatos, é a faca e o queijo na mão. Já que eu não me proponho a ler a notícia por completo, a informação por completo, é certo que pode ocorrer qualquer tipo de aspecto distorcido. E com isso, você não traz para o seu conhecimento algo verdadeiro. Então, quando você fizer qualquer leitura, leia por completo, para que você não tire conclusões precipitadas e conclusões que podem trazer algum prejuízo, não só para você, como para outras pessoas. Essa questão da responsabilidade diante da informação é algo que nós precisamos assumir. Outro aspecto importante, e que muitas pessoas não atentam para esse detalhe. Veja se a notícia
é atual ou é velha? Aí diz, mas o que isso tem a ver com boato? Tem tudo, gente. Porque se eu divulgo uma pesquisa do ano 2000, é certo que tudo aquilo que está ali presente são números ultrapassados, são números que constituem inverdade. E, por isso, vai passar às pessoas informações completamente deturpadas. Então, esse é um aspecto muito importante. Veja se a informação, veja se a notícia ela é atualizada. É importante que você veja, no outro dia eu parei para observar isso, é importante que você veja, quando pesquisa no Google, o ano da informação daquele item que abre para você, percebendo se é algo atual ou se é algo passado, porque o Google não faz essa seleção. Somos nós que fazemos essa seleção para que nós possamos refletir sobre a notícia, sobre a informação, se realmente ela é atual, ela tem realmente, ela traz conteúdos verdadeiros ou se são meras inverdades ultrapassadas pelo tempo. Por isso, nós precisamos sim observar este aspecto. Vejam quantos aspectos nós podemos refletir para evitar as fake news, para também evitar os hoax, que são acontecimentos que são veiculados na internet. O último aspecto que nós precisamos guardar e perceber: não caia no alarmismo, não caia naquela visão negativa que lhe tentam passar. Nós vivenciamos isso com as vacinas, em que as pessoas diziam que tinham sintomas tais e tais, falando que as vacinas estavam trazendo paralisias, que as vacinas elas eram mais prejudiciais do que colaborativas. Todas as pessoas que têm algum tipo de conhecimento ou que têm alguma fundamentação da ciência, sabe que a vacina é algo que contribui. Ela pode ter efeitos colaterais? Pode, mas ela contribui muito mais do que prejudica. Então, gente, esse é um aspecto que nós precisamos guardar. Não caia no alarmismo. As notícias com o tom alarmista não costumam ser verdadeiras. E, por isso, nós precisamos, sim, guardar esses aspectos, refletir, termos uma posição mais crítica em relação às informações, aos acontecimentos e às notícias que recebemos na internet. E, por fim, nós sempre afirmamos isso. Se você tem dúvida da veracidade daquilo que você recebeu, não compartilhe. Busque saber se aquilo é verdade. Reflita, sempre sabendo que o boato ele pode trazer malefícios efetivos às pessoas e até a você mesmo. Com isso, nós passamos a concepção mais importante para nós, né? Eu, administradores, os estudantes de administração,
a semana de gestão com muitos estudantes de gestão. Então, mostrar como o boato acontece nas organizações e de que forma nós podemos torná-lo negativo ou positivo em função do próprio processo gestor. Primeiramente, dizer a você sobre o que diz o Drucker. O Drucker ele tem uma frase muito significativa para mim. Ele diz que 60% dos problemas nas organizações vêm da comunicação. E ele tem razão. Muitos problemas trazidos pelos boatos vêm da falta de feedbacks que são construídos dentro da organização. Muitas vezes a empresa ela não tem um cuidado mais efetivo com a comunicação que propaga, e com isso traz grandes problemas, inclusive o ambiente, para que o boato se instale. Então, ele diz o seguinte, que nós precisamos, quando estamos nas organizações, nós precisamos observar não só o que foi dito, mas também o que não foi dito, o que nós chamamos das entrelinhas. É preciso que nós captemos a mensagem vendo intenções, vendo as questões que aquela mensagem, aquela informação está nos trazendo, de forma que nós tenhamos uma visão mais crítica e mais reflexiva diante daquilo que nós vivenciamos nas organizações em termos de informação. Então, a compreensão do boato, ele faz parte de uma questão assertiva, de observar o que vem de intenção por meio da informação, para que nós possamos ou neutralizá-lo ou reforçá-lo. É importante isso que eu vou falar agora para vocês, porque as pessoas pensam que os boatos são apenas negativos, que eles trazem malefícios, mas eles podem trazer benefícios não numa questão ética, mas numa questão de objetivos de uma organização. Nós temos, assim, o boato com ações de neutralização. O que é neutralização? Foi justamente o que fez a Pepsi, construindo um arcabouço argumentativo para provar que aquele boato, aquele hoax digital, não tinha verdade. Então, para que nós possamos ter ações de neutralização nas organizações dos boatos, bem como as suas várias proposições, nós precisamos ter uma boa comunicação interna. Nós precisamos gerar aquilo que nós chamamos de feedbacks, para que as pessoas sejam muito bem informadas. Em ambiente que a comunicação interna se estabelece de forma assertiva, muito difícil que um boato tome conta ou que traga malefícios às pessoas e à organização. Mas temos também ações de reforço. Há gestores que usam o boato em prol de ter positividade para o seu processo gestor. É sim uma ação maligna, é sim uma ação antiética, mas muitos se valem desse processo. Eu contei para vocês ainda há pouco sobre situações do boato, né? O alarmista, o que traz benefícios, mas que engana as pessoas. Então, ao usar o boato dentro desse tom de enganar as pessoas, mas conseguir resultados, muitos gestores realizam. Por exemplo, você pode usar essa questão do leve trás, né,
uma pessoa que se coloca para observar a criação de um boato e ver se realmente aquele boato alcançou o seu objetivo. Então, você veja, para alguns gestores, o boato é positivo, porque ele consegue resultados para a empresa a partir da criação dessa incerteza, desta inverdade. Então, quando você diz que se você chegar sempre na hora, se você fizer todas as suas atividades, se você cumprir perfeitamente todas as suas metas, você vai alcançar um bônus no final do ano. E muitas vezes essa fala não se concretiza. Mas o gestor conseguiu os seus resultados, mas o gestor conseguiu alcançar a sua meta. É antiético? É, mas acontece. Muitas organizações usam essa artimanha para fazer e conseguir alcançar os seus resultados. Com isso, eu apresento a vocês a base teórica, né, que eu usei para montar essa palestra para vocês, destacando aqui o meu livro Comunicação Oral nas Empresas, da editora Atlas, o livro do Nicolas Difonso, O Poder do Boato, que é, sem dúvida nenhuma, um livro bastante interessante, e o livro do O Boato, do Alexandre Borges, que é um autor português de Lisboa. Com isso, gente, eu encerro a minha palestra. Agradeço muito a todos vocês me ouvirem e tenho a certeza que a nossa fala de hoje, de alguma forma, irá contribuir a vocês e a todos aqueles que assistirem essa nossa palestra na Semana de Gestão e Tecnologia da Unilei. Muito obrigada a todos. Fico à disposição para perguntas que haja. Professora, tenho certeza que sim. Eu fui acompanhando aqui o chat, né, as pessoas foram falando da importância da palestra, do quanto, né, deveria ser, inclusive, mais discutido ainda. Alguns alunos colocaram ali que tem problemas, exatamente esses problemas em suas empresas, e o quanto isso impacta mesmo nas relações, inclusive. Também teve gente falando, a Ofélia aqui, né, levantou um ponto muito importante, que quando são disseminados esses boatos, especialmente sobre o caráter de uma pessoa, pode trazer consequências irreparáveis, e é verdade, né, a gente nessa sociedade do cancelamento, isso né, um boato sobre uma pessoa, o que ela disse, ou o que ela é, isso pode gerar realmente danos irreparáveis. Então, olha, o pessoal colocando aqui, excelente palestra, muito bom o conteúdo, falando também falando sobre a questão das pessoas mal intencionadas dentro das organizações, o quanto elas usam, né, dos boatos, das fake news para acabar tentando se dar bem, entre aspas, aqui. Enfim, pessoal elogiando pra caramba, como sempre. Muito obrigada, riquíssima palestra, adorei a palestra, muito bom. E, gente, eu percebi que eu cometi um erro horroroso também, eu não me apresentei, gente, aquela que se acha super conhecida. Meu nome é Luciana Lambley, ainda mais aqui para o pessoal de gestão, eu atuo mais nas licenciaturas, eu sou formada em História, mas também acompanho e auxilio a professora Úrsula, que é a nossa coordenadora do NICEP, o Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa, tá? Por isso que eu estou aqui mediando a palestra. Ó, um monte de palminhas, então, muito bom, professora, muito obrigada, tá? Eu gostaria apenas de lembrá-los que a semana continua, tá? Amanhã, quinta-feira, teremos uma palestra às 10 horas da manhã, intitulada Implementação de Ações de Ética nas Corporações, o investimento no capital humano como fator de diferencial estratégico, com a professora Verônica Guiar.
E na quinta-feira, às 15 horas, os desafios da ética digital e da indústria 4.0, com a professora Sheila Monteiro, encerrando essa semana, essa belíssima semana, às 18 horas, indicadores de gênero e de boas práticas das organizações públicas e privadas no Brasil, com a professora Andréia Ribas. Então, pessoal, muito obrigado, muito obrigada. Professora, muito obrigada. Parabéns aos alunos que estão acompanhando aqui. Nós chegamos a 87 pessoas acompanhando, mas lembrando que fica gravado, você pode compartilhar, você pode dar o seu like também, você pode passar para outras pessoas do seu conhecimento. É bom, passa para aquele seu amigo que espalha fake news, boatos, não é mesmo? Na sua organização, na sua empresa. Aqui não tem fake como news. Quem não quer nada, exatamente como quem não quer nada, você pode enviar também essa palestra. Então, vai ficar gravado para você assistir quantas vezes você quiser. Pessoal, muito obrigada, um beijo. Obrigada, professora Ana Shirley. Até a próxima.